Olá! Oi, tudo bom, amiga? Tudo bem, você? Tudo bem. Sabe como é que funciona, né? Você chega e já tá gravando. Não fechei direito. Fecha, amiga, pra gente não correr riscos. Tudo bom, pessoal? Tudo bem? Nossa, que chique. Não é? Nossa, demais. É melhor do que um ambiente de TV pra gente gravar. Amei, muito chique esse Eu Uber. queria morar, né? Eu queria morar, o Bernani. O Bernani. Gente, pra quem não conhece, essa é a Simone Cadamuro, proprietária da loja Florença, uma loja maravilhosa aqui na nossa cidade, que atende tanto o público feminino quanto masculino, né, Simone, de diversas idades. E conheço a Simone de longa data, acho que desde que eu cheguei aqui, né, Simone? Foi, amiga. Da primeira edição, eu acho. Já faz 6 anos, tá, gente? Essas coisas denunciam a idade, mas tudo bem, a gente continua sorrindo. Né? E me conta um pouquinho de você, Simone. Quantos anos você tem? Eu já começo assim, né? Tipo, quantos anos? Mas eu não tenho problema com isso, não, tranquilo. Ai, que bom. Eu tenho um pouquinho às vezes, mas tá, passa. Eu tenho 31. 31 é novinha, amiga. 31, já com um casal de filhos lindo, né? Eu sou suspeita. Mas eu falo por você, não precisa ficar suspeita. E a Lavínia e o João Vitor, né? Qual a idade deles, amiga? Lavínia tá com 4, Legal. O João tá com 10 meses. Ah, petitico. Muito, né? Então, tão novinha, né? Quase carinha de irmã deles, muito lindo. E, amiga, me conta, eu sei um pouquinho, né? Mas a gente conta pro pessoal de casa. Você foi estudar fora, né? Um período, aí você decidiu retornar. Já foi logo ajudar seus pais no varejão, né? Foi. E como é que foi essa vivência suas, né? Porque, assim, é seus pais e trabalhar com eles ao mesmo tempo. Como é que é isso pra você, pra eles, assim? Não foi nada assim planejado, mas eu falo assim que as coisas foram acontecendo. Sempre né? acontece o que é pra acontecer, né, Simone? Foi desse jeito. Então eu falo assim, lá quando a gente vai fazer às vezes as confraternizações das empresas, que a gente sempre faz junto, a gente gosta de voltar um pouquinho e tentar contar tudo como de fato começou, né? Sim. Então eu falo assim, o meu início, ele tem início nos meus pais, Sim, né? sim. Eu nasci ali dentro, eu cresci ali dentro, então não começou comigo. Começou, eu falo assim, não tem como eu falar de mim se você não falar dos seus pais, se eu não falar deles. Então meu pai, ele tem uma história que eu falo assim, os meus pais, né, os dois, eu tenho uma história muito bonita. Meu pai, quando ele era menino, ele morava no sítio e era uma família muito pobre, 12 irmãos, e ele já tinha uma visão que eu falo assim, que já destacava um pouco o dom dele. Meu avô plantava, né, e aí às vezes sobrava ali um pouquinho de soja, milho, e ele já tinha curiosidade de por que tá sobrando isso aqui? Mas se eu plantar vai dar certo? E aí ele já ia colher, aí ele pediu pro meu avô, ele devia ter o quê? Menos de 10 anos, não sei lá, 7, 8 anos. E aí ele ia plantando num espaço que meu avô tinha dado pra ele. E aí... Pra ele, assim, brincar, né? Sentir. A brincadeira dele era essa, já era, fala assim, que ia empreender. Legal. Aí ele já pegava o resto que sobrava lá, que não pegava, não plantava, não vingava. Aí ele foi fazendo a plantação dele e na primeira colheita dele lá, ele conta que ele comprou uma bicicleta e um relógio. Ai, gente, não acredito. Aí todo mundo fala assim, nossa, mas você comprou pra... Tipo assim, aquele desejo daquela criança pobre que não tinha condições. Porque na época quem tinha uma bicicleta e um relógio, né? Sim, ainda mais no sítio. Bicicleta era, né, um carrão, digamos, né? Era tipo isso. E aí, só que não foi pra isso. Ele comprou com finalidade de alugar. Então já era empreender, gente. Quando é que uma criança vai, né, pensa em plantar e aí compra um bem, né, uma bicicleta, não pensando pra ela brincar, não, era pra alugar. Era pra alugar. Ele alugava cada volta que o pessoal Não acredito, eu nunca vi isso, gente. É quase uma ideia. Não é? Crianças que estão nos assistindo, vamos alugar a bicicleta com os coleguinhas. Fiquem espertos. E ele alugava o relógio pra tirar foto, que na época o povo gostava dessas coisas, pra tirar Tipo, foto. né, eu tenho um relógio e tal. Poderoso. Gente, eu não acredito, sensacional. Foi, e aí aos 12 anos ele precisou sair de casa pra estudar, pra ir na cidade. E aí ele conta que até o primeiro emprego que ele conseguiu pra se sustentar lá era tipo como uma faxineira lá da República. Então aí ele foi pra cidade, né, aos 12 anos, foi trabalhar lá.
Os primeiros empregos dele, ele começou, quando ele saiu da República, ele começou a trabalhar em umas lojas, inclusive trabalhou até com loja de tecidos lá também, até foi uma das inspirações dele, assim, pra começar. E aí ele entrou no banco, de início como office boy, e em 5 anos ele já estava como gerente do banco. Meu Deus! Bem... Quando uma pessoa tem uma veia, assim, empreendedora para um negócio, não adianta, né? A pessoa se desponta. Você vê desde criança, com certeza os amiguinhos deles não pensavam dessa maneira. E às vezes as pessoas não têm possibilidade na vida, né, Simone? Às vezes, talvez se colocam isso como uma culpa. Só que depende muito da gente, né? Depende. Seu pai é um grande exemplo disso, né? Saiu, assim, de baixo e chegou ao topo com empresa própria. Isso reflete nos filhos diretamente, né? Claro, depende. Ele sempre fala assim que cada promoção que ele recebia, ele falava pros chefes: mas eu não sei, eu não tenho competência, eu não aprendi ainda. E os caras falavam: não é sobre o que você já sabe, é sobre o seu comportamento frente ao que você já sabe. Então ele nunca se limitou, ele sempre usou o tempo dele para aprender, ele sempre foi muito assim, de querer saber. Proativo ali, Proativo, né? Exatamente, proativo. Muito legal. E aí ele conheceu minha mãe. Eu já ia perguntar, e a sua mãe? Né? De onde veio? Tá ali? Ele conheceu minha mãe. Minha mãe já era, assim, de uma família também muito humilde, de 8 irmãos. Mas ela já era da cidade, já morava com a mamãezinha ali. Eu falo assim, já era totalmente diferente. E aí ele conheceu ela ali no banco. Ela era funcionária do banco, meu pai, ele parou no 2º ano do ensino médio. Ele nem conseguiu concluir os estudos. Naquela época eles davam as oportunidades para as pessoas que não tinham escolaridade, né? Tá. Mas ele não conseguiu, porque ele precisava trabalhar para mandar renda para casa e tal. E a minha mãe, ela já fazia faculdade, já estava fazendo contabilidade. E aí tava trabalhando no banco com ele, aí eles começaram a namorar e tal. Acho que não tinha 6 meses que eles namoravam, ele chegou pra ela e falou: olha, é o seguinte, já sou gerente do banco, não vou ser diretor daqui pra frente, ou é rua. Vamos ser realista, né? Vamos ser realista. Ou eu vou pra rua, ou eu vou pra onde? E ele queria muito crescer, ele não era uma pessoa, nunca foi muito conformado, ele sempre foi de ter as ambições dele. Ele falou: eu acho que eu vou para aquela região. Já tinha uns tios meus vindo pra cá, pra Rondônia. A gente era do interior do Paraná. Eu ia perguntar, né? Interior do Paraná, a Chateaubriand. E aí, meus tios estavam vindo pra Rondônia, em Rolim de Moura. Abriu um varejão São Paulo lá. E ele pegou e quis vir. Aí ele veio na frente, conheceu, voltou com 6 meses de namoro. Falou pra minha mãe: olha, tô indo pra lá, você quer ir comigo, a gente casa. Eu gostei, vamos. Gostei, vamos, né? A gente casa e vai. Partiu. Aí minha mãe, saiu. Minha mãe conta que quando ela chegou aqui, imagina, a pessoa de uma cidade com a mamãe morando a vida inteira. Ela disse que ela não tinha um telefone pra ela gritar, tipo, me busca, me salva. Não tinha energia. Ela falou que chegou aqui, aquele terrão. Aí ela falou: meu Deus, eu só não volto porque eu não sei o caminho da volta, né? Daí ficou por aqui. E porque aí... é um choque, né? Demais. Eu acho que todas as pessoas que vieram, independente de quando vieram pra cá, pra Rondônia, são já guerreiros, né, Simone? Porque não é qualquer pessoa que se dispõe, assim, a vir, né, pra um inesperado, né? E eu até acho engraçado, assim, volta e meia eu escuto, assim, principalmente a nova geração, que eu falo, assim, que eu sou da nova geração, sim. Mas eu tenho um olhar muito voltado pra outra também. E aí eu vejo, assim, a nova geração, que hoje é muito mais difícil, que hoje tem muito mais concorrência, que naquela época estourou o garimpo e foi muito mais fácil. Aí eu falo: mas tá lá o Pará. Tem tanto lugar que ainda é então, assim. Exatamente, pra desbravar. Vai lá. Mas ninguém vai. Acho que a gente às vezes se coloca sempre uma condição de mas, né? Eu acho que sempre tem oportunidades. A gente tem que saber qual é a nossa. Tem, e eu falo assim, a gente tem que ter uma postura do quê? De gratidão por essas pessoas. Sim. Hoje não está mais difícil, eu falo que não é nem mais difícil nem mais fácil. Naquela época era mais difícil por circunstâncias físicas. Sim. Hoje é mais difícil por condições de concorrência, de competição de mercado. Sempre vai ter alguma questão. Sempre. A gente tem que saber lidar com essas questões, né? Exatamente. Não existe fácil e nem difícil. É validar cada um, e se a gente tá aqui hoje é por conta de tudo que
esses antigos empreendedores fizeram pela nossa cidade. Isso reflete no nosso empreendedorismo, claro, né, Simone? Eu acho que tanto você vem dos seus pais, quanto as pessoas que chegam aqui, né? Eu acho que é uma cidade que ela sempre busca avanços, né? Todas as pessoas que a gente conversa, sempre a visão é de amplitude e isso estimula a gente, né? É muito legal. É verdade, é um povo muito guerreiro, né? E aí você voltou, né? Isso. Foi ajudar os seus, né? Ficou lá com seus pais, todo uma mão esquerda e direita ali, né? Que eu acompanhei. Mas logo que eu te conheci, você já estava inaugurando a Florença, né? Que veio com um outro olhar. O que você buscou quando você falou, quero abrir esse empreendimento? Então, logo que eu larguei, eu fiz os 4 anos de medicina, não me identificava, ainda demorei bastante para falar, porque eu ficava tentando ver se não me ajustava em alguma área. E aí quando eu cheguei, eu vim trabalhar com meu pai, e aí quando eu comecei a me relacionar com o Vitor, meu marido, ele falou pra mim, mas se você ficar na loja com seu pai, você vai se sentir sempre, não é uma sombra, mas ele falou assim, é que daí seu pai sempre vai ficar com aquele pé atrás, assim, sim, como que vai pegar e te passar as coisas de uma hora pra outra, você ainda não tem experiência, mas será que não seria legal ter as suas coisas, né, investir no que é teu, e aí teu pai também vai vendo. E soma, né? Eu acho que é uma soma. Soma, e aí eu comecei a pensar, porque de fato eu tinha algumas ideias que encaixariam num outro perfil, mas eu nunca deixei o varejão, porque eu falo assim que foi ali que tudo começou. Quase sempre quando eu me reúno com a Simone, gente, a gente vai lá no varejão na Florença, então ela sempre tá com um pezinho lá e outro cá, porque é tudo em família, né? Eu acho que isso é uma delícia, né? Fala tudo junto, quando tá tudo ali, tá tudo certo, eu falo assim. E aí a gente começou a segregar as funções certinho, né? Porque embora seja uma empresa familiar, a gente sempre tenta levar nos melhores moldes de cada um ter sua função, de não dar conflitos de gestão, porque é muito cacique pra pouco índio, né? Isso é imprescindível, né? Numa empresa familiar, eu acho principalmente, né? Porque senão fica aquela coisa, fala com o pai, fala com a mãe, fala com não sei quem. Vira bagunça. Exato. Então a gente dividiu bem as funções e aí tá, graças a Deus. E aí então surgiu essa ideia da Florença, foi em 2014, eu comecei a conversar com o Vitor. E a ideia até, eu lembrei que eu dei uma entrevista quando foi inaugurar pro Alessandro lá no SBT. E a ideia que eu falei, eu tentando lembrar da ideia da Florença, é a mesma de 2014. O que era? A gente viu a necessidade de mercado de se ter uma boutique acessível. Né? A gente via que tinha magazines e tinham boutiques mais classe A. E não tinha aquela boutique acessível, né? A gente colocar ali respeitando, claro que a qualidade do produto, porque a gente trabalha com tecido, também não dá pra... Tem alguns perfis de produto que a gente não consegue se encaixar nos nossos valores de trabalho. Mas tentar trazer marcas mais acessíveis, né? Encaixar dentro de uma mesma empresa tanto produtos que tenham o seu valor agregado, que tenha a sua marca exclusiva, mas com preço mais em conta, e às vezes uma modinha também ali mais em conta. Então foi essa a ideia inicial da Florença. Nós iniciamos no shopping, ficamos lá 3 anos e recentemente, há 2 anos, fomos pra Canaã e tá dando certo. E que deu um boom, né? Graças a Deus. Assim, é notório pra gente que olha de fora. A Florença sempre se destacou exatamente por isso que você está falando. Eu acho que eu, como uma parceira e cliente, vejo isso, que ela tem uma qualidade, tem uma informação de moda com um preço bacana, né? Então você busca realmente aquele intermediário, que é o que a gente adora, né? Porque a gente adora o precinho também. Que bom. E quando veio para Canaã, tanto em espaço físico que aumentou, né? Pegou uma esquina maravilhosa, e eu acho que o mix de produto aumentou. Eu vejo que o fluxo de clientes também, né? Sempre que você passa na Canaã, a gente tem um monte de carrinho ali na frente estacionado. Graças a Deus. E você vê, são coisas que um passo de cada vez. Eu acho que a experiência do shopping foi maravilhosa, te deu um know-how e clientes talvez até de outras cidades, que eu acho que isso aqui é o legal também de um shopping. Mas aí a loja de rua te deu um conforto de horário, uma amplitude de espaço. Exatamente. E ficou muito bacana a loja ali de rua, né? Eu acho que ficou bem uma casinha. Quando eu vou lá, gente, assim, é muito gostoso. Se vocês não tiveram oportunidade de ir ainda na loja, vocês devem ir. Que as meninas recebem a gente como se a gente estivesse em casa. E assim, não é porque, né, eu já conheço algumas de longa data, mas você vê elas fazendo isso com os outros clientes, sabe? Entra alguém, oi, tal, sorriso, quer café, quer água. E isso é
tão gostoso quando você vai em qualquer ambiente, seja numa loja de roupa ou quando você é bem recebido. Eu acho que isso faz a diferença, eu acho que você consegue fazer isso com a sua equipe. Ai, que bom, fico feliz com o feedback. Mas é verdade, eu falo porque, né, eu acho que cada loja, cada parceiro meu tem alguns pontos, eu sinto muito isso na Florença, sabe? E é um assunto, assim, eu escuto bastante, assim, de clientes. Você não para na loja. Esses dias eu escutei, você tem muita sorte, sua equipe é muito boa, você tem que agradecer a Deus que você não para lá. Então eu escuto muito isso, sabe? Não sabem o que né? Aí eu falo assim, é porque eu sou uma. Sim. Né? Se eu ficar lá no atendimento, eu não faço todo o entorno. Ninguém vê atrás do balcão, né? Só vê ali a venda, o sorriso, o cafezinho, que é o que eu tô vendo. Né? Mas e aquele atrás, né? Então assim, hoje a gente dividiu as funções, né? Mas eu ainda estou... eu faço o setor de compra de confecção do Varejão e as compras da Florença. Eu monto a parte de marketing das duas lojas e também sou responsável pela parte de treinamentos da equipe, né? Principalmente treinamento de líderes. A gente faz desde 2016 um treinamento focado com uma psicóloga muito bacana, muito querida, que faz conosco coaching. Legal. E tem dado super certo. Em 2016 a gente começou a implantar esse sistema, nós vimos mudanças estrondosas, assim, sabe, no comportamento nisso que você está falando. Então nós trabalhamos quinzenalmente as então nossas... não é um acaso, não, né? A gente não é uma cliente, sorte. A gente chega lá e fala, nossa, que fofo, mas não vê todo o trabalho que é feito, né? Não é uma sorte, é um trabalho que nós fazemos em cima dos nossos valores, da nossa missão, da nossa visão. Legal. E é muito bacana, é muito recompensa demais, porque eu falo, é como se a gente se multiplicasse. Então eu não estou lá, mas eu tenho acesso... Mas tem um pontinho de Simone em cada um, e cada um de peninha de Ney, todo mundo. Legal, e é legal você saber isso, né, a gente saber isso, porque você vê que o lojista, né, o empresário está preocupado tanto na qualidade do funcionário quanto a prestação de serviço, não é somente a venda de uma peça de roupa, né, é todo o contexto, né, Simone? Eu falo assim que a gente tem que investir em pessoas mais do que todo o resto todo é importante, mas as pessoas são o nosso fundamento, porque a empresa, eu acredito muito nisso, né, é algo que meu pai já me trouxe, mas a gente acredita que a empresa ela tem uma missão social, sim, né? Então a gente tem uma responsabilidade com a sociedade. Qual é essa responsabilidade? De formar e melhorar aquele indivíduo. E no momento em que eu melhoro ele, eu automaticamente me melhoro também. Eu também estou fazendo a minha responsabilidade comigo. Então, esse ano eu até comecei a enxergar a necessidade de se trazer assuntos nos nossos treinamentos, além dos treinamentos específicos de venda. Porque eu via que muitas vezes a gente estava ali tentando ensinar para o colaborador uma técnica, um meio, fazer um treinamento, motivar, e às vezes aquela pessoa estava com problema conjugal, estava com problema com os filhos, com problema financeiro. Ela tem a vida dela na casa dela, ela não é somente aquela pessoa que te atende com um sorriso no rosto, né? E aí fala, quando você entra por essa porta, você tem que esquecer os seus problemas. Tudo bem, né? Mas até onde as pessoas fazem isso de fato? E até quando isso é possível, né? A gente é uma pessoa só, né? Não tem a Nani pessoa, a Nani profissional é a Nani e a Simone é uma só, né? Então a gente tem que entender e compreender o indivíduo como um todo mesmo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Exatamente. E aí nisso a gente começou a trazer. Nós trouxemos já a doutora Cíntia, advogada, deu uma palestra maravilhosa. Essa semana foi a doutora Mariana, ginecologista também. Legal. E assim, você vê vários ramos diferentes, né? Sim. E que agregam, né? Independente, né? A nossa vida, ela é ramificada e a gente tem que estar bem em todas as bases, né? Ai, graças a Deus. A gente tem que trazer, assim, todo esse leque de informações para agregar mesmo a cultura geral e formação da pessoa, além do profissional. E amiga, você falou todas essas funções que você faz no Varejão e na Florença, marketing, compra, liderança de equipe, de líder. E você é mãe de 2 ainda, assim, você tem vida. Porque além disso tudo, né, gente, 2 filhos pequenos, né, e a Simone super nova, com 31. E conciliar é uma missão, né, Simone? Eu acredito que deve ser uma missão. Eu que já sempre estou enlouquecida trabalhando e não tenho filhos, eu fico pensando, meu Deus, né, eu acho que... Como é que é esse equilíbrio pra você? Como é que você consegue fazer essa divisãozinha ali, né?
É maravilhoso. Eu falo assim que eu me achava extremamente centralizadora porque eu sou extremamente perfeccionista. Mas quando a gente vai... Mas é um perfeccionista bom, né? Eu sou bastante perfeccionista. Mas aí você vai vendo que a gente não é tão assim, que a gente... Quando a gente consegue se estender, a gente é muito mais eficiente e muito mais feliz. Então eu aprendi a conciliar isso tudo através dos meus parceiros. Então, profissionalmente falando, eu tenho a Paulinha que está comigo há 4 anos, que é meu braço direito e esquerdo. Né? Minhas meninas maravilhosas ali da Florença. No varejão também, né? Nós temos a Tatiele, que é a gerente de vendas que está conosco há 6 anos. A Silvia, do financeiro, que está conosco há 8 anos. Legal. E ela vai sair, porque ela tá grávida do 2º filho. Vai voltar logo, né, Silvia? Fica aquele feedbackinho. Né? Fica a dica. Mas aí a gente já tá colocando no lugar dela, pelo menos, né, por esse tempo. Mas depois a gente encaixa tudo junto, vai dar tudo certo. É a minha cunhada maravilhosa, que é psicóloga. Outra Simone. Que ela já é psicóloga formada, então ela já tem essa visão sobre as pessoas, que tá somando muito conosco. Ela entrou conosco há 2 meses e tá sendo assim incrível, maravilhoso, muito bom ter ela. Legal. Então quando você tem uma equipe, claro, meu pai e minha mãe dando todo o suporte, né, daquela base maturidade. De tudo, E aí quando você tem esse suporte é muito mais fácil conciliar. E eu tenho muita gente que me ajuda, né? Meu marido, ele é um paizão. Ele ajuda muito, e aí tem a minha babá que também tá comigo há uns 4 anos, que também é maravilhosa. É tudo uma soma, né? É uma família. Né? É uma família, é uma empresa, uma família, e é conversar de negócios em casa, e conversar de família na empresa, junto com os funcionários, é uma integração. Eu até brinco, eu falo assim, pai, dessa porta pra cá eu não sou sua filha, tá bom? Então eu vou falar o que eu tiver que falar. Simone funcionária, Simone filha, né? A gente tem que dividir pra dar tudo certo, né? É isso aí. Mas é isso, amiga, você vê. E a gente tinha 50 horas de conversa pra falar ainda, talvez. Mas temos assuntos muito importantes pra falar, que a gente já combinou uma outra entrevista. Então quando você vê essa carinha linda de novo em algum comercial, é porque a gente vai falar de assuntos mais intensos e mais que acalentar a alma, né? É verdade. Então, eu falo pra Nani assim, que eu passei uma experiência nesse período que eu fui morar fora. E durante todos esses anos, é depressão, deixa pra lá. E eu me sentia culpada de não trazer isso numa maneira mais de verdade, né? De dividir essa experiência de fato e poder ajudar as pessoas. Então nós vamos falar. Vamos falar assuntos delicados, importantes, e no nosso próximo vídeo vai ser bem esclarecedor pra muita gente, né, Simone? Então aguardem. Mas obrigada, amiga. Eu que agradeço. Adorei, tá? Obrigada. Dividir um pouquinho mais da sua história, da sua família comigo e com as pessoas que assistiram a gente. Obrigada. Tá? Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.